Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast da marca. Meu nome é Rodrigues, vocês já sabem. Meu nome é Dilson. E hoje temos conosco duas convidadas, duas mulheres independentes, né? Mulheres modernas, e é sobre isso que nós pretendemos falar nesse episódio. À minha esquerda nós temos Kawazi e à nossa direita Popcorn. Assim, bora. Ok, se calhar vamos começar agora com uma breve apresentação, né? Vamos perguntar às nossas convidadas quem são e o que é que fazem e como é que vieram aqui parar. Vamos começar aqui pela nossa esquerda. Olá, o meu nome é Kawazi, eu sou designer de unhas, mas normalmente as pessoas conhecem-me por influencer digital, apesar de eu não me considerar uma. Mas sim, neste momento o meu ramo é unhas, estética. Toda a gente me conhece por Kawazi, mas o meu primeiro nome, o meu nome de registro é Katiana. Tenho 31 anos e vivo em Manchester e vim parar este podcast pelo convite do Renato. Vives em Manchester há quanto tempo? Já agora? Há muito pouco tempo, eu estou em Manchester há 3 meses. 3 meses, ok. Mas já vivias no Reino Unido? Ou... Já, eu vivi em Londres. Ok. Temos pessoal de Londres. Okay, Primeira vez. E aí do nosso lado direito? O meu nome é Sónia, mais conhecida como Popcorn. Eu tenho uma página no Instagram onde eu falo sobre my disability, né? A minha deficiência física, com o intuito tipo de não promover, mas tirar esse estigma que a pessoa com deficiência física tem problemas de não fazer determinadas coisas, como por exemplo desporto, conviver, e tirar esse estigma que... Estou nervosa, Deus. Não, continua. Respirar. Como eu disse, a minha página tem o intuito de não promover, mas tirar o estigma do pessoal com deficiência física, mostrar, por exemplo, o desporto que eu faço, não é? Porque normalmente as pessoas têm tendência de achar que uma pessoa com deficiência física não consegue fazer muitas coisas. E eu, com a minha rede social, eu mostro que tu não és incapaz, tu consegues, tu determinares isso para ti mesma. E é isso. Ok, e para quem não conhece, qual é o nome da tua página no Instagram? O nome da minha página no Instagram é Disability is not an excuse. Quer dizer, a deficiência não tem desculpa, não é? Eu também sou atleta, não é? Fiz shot put e discos. Fui considerada número 1 no Reino Unido. Entretanto, ainda estou aqui numa pausa, não é? Também sou artista, terapeuta. Considero-me que sou uma artista que consigo ver para além do que as pessoas mostram, não é? Eu capto muito a essência do ser humano e isso sou eu, Popcorn. Let's go! Agora que vocês explicaram o que é que vocês fazem, né? Quem é que vocês são, que tipo de marca é que vocês querem deixar no mundo? Sinceramente, eu não pretendo deixar uma marca para o mundo inteiro. Okay. Eu pretendo deixar uma marca para as minhas pessoas, pelo menos para as pessoas que fazem parte da minha vida cotidiana, para as pessoas que fizeram parte do meu passado, independentemente de muita gente achar que o passado não é importante, às vezes é um pouquinho, e para as minhas pessoas do futuro. E a marca que eu quero deixar não é nada muito físico, nem figurativo, eu acho que é mais espiritual. Acho que é mais à base da energia. Eu quero deixar a marca de uma pessoa com uma energia positiva, com uma energia brava, lutadora, amigável e acima de tudo, uma pessoa que tem bastante empatia pelo outro, que eu acho que é muito importante e que hoje em dia não existe. Eu acho que a marca que eu quero deixar é, ela já se foi, mas ela era uma pessoa com bastante empatia. Não achas que é uma imagem que as pessoas deixam sempre? Por norma, a pessoa quando morre, dizem sempre, ela era tão boazinha. É assim, eu concordo, mas eu não quero ser lembrada pela boazinha, porque a boazinha no mundo nunca ganha nada. Ok. Na realidade. Mas por mais que a gente diga, não, mas o karma é uma incógnita. Ela vem, mas a gente nunca sabe quando e como. Mas eu acho que quando eu digo empatia, eu acho que tu, quando tens empatia, tu não és uma pessoa boazinha. Tu simplesmente consegues te meter no lugar do outro e respeitar o espaço do outro. Eu acho que eu quero ser lembrada por uma pessoa que respeita todo mundo
e que sempre quis o respeito também, que eu acho que é o que não existe hoje em dia. E eu acho que, acima de tudo, só se existisse empatia e respeito, hoje em dia o mundo seria totalmente diferente. Concordo. Ok. E Sónia? Bem, a marca que eu quero deixar, não é? Eu sempre quis contar a história da minha vida, não é? A minha trajetória até chegar aqui. Eu quero que as pessoas vejam para além daquilo que eu mostro, não é? Como pessoa, tirando, como eu já disse, esse estigma do que uma pessoa com deficiência não consegue fazer as coisas, e mostrando às pessoas que, independentemente do nosso passado, nós temos capacidade de sempre... como é que se diz, transformar a nossa trajetória. E eu quero ajudar as pessoas a mostrar que podemos falar temas sem ter problemas em falar, não é? Dizer coisas que às vezes temos vergonha porque as pessoas, o que é que as pessoas vão pensar de nós, não é? E é isso que eu quero fazer às pessoas, mostrar uma Sónia que despida do preconceito, sendo eu mesma. Para vocês, o que é uma mulher moderna? É assim, na minha opinião, né, neste caso vou falar de mim, sei que pode haver muita gente que vai discordar, mas isto, eu acho que o mundo é feito de discórdias, não é? Na minha opinião, uma mulher moderna é uma mulher que se consegue adaptar a qualquer ambiente, neste caso, a qualquer estilo que acontece diariamente. Quando falo estilo, eu não sei se estou a usar a palavra certa, ou se me estou a fazer entender. Por exemplo, se me perguntarem a mim diretamente se eu sou uma pessoa moderna, eu acho que eu vou ficar 3 a 4 minutos a pensar. Mas consideras-te uma mulher moderna? Eu posso dizer que sim, num ponto de vista, mas se calhar no ponto de vista do outro talvez não, e eu consigo me meter no lugar do outro e dizer não, se calhar a Kawasi não é uma mulher moderna. Eu consigo entender o porquê que ele chega ao ponto de achar que eu não sou uma mulher moderna, mas também consigo entender uma pessoa que diga não, a Kawasi é uma mulher moderna. Mas o que é uma mulher moderna? Para mim, eu vou falar de mim, eu considero-me se calhar uma mulher moderna porque eu consigo ter uma mentalidade antiga, mas consigo me adaptar à mentalidade moderna e consigo conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. Para mim isto é moderno. Moderno é juntares o passado com o presente e fazeres uma coisa nova, ou uma coisa do futuro com o presente e fazeres uma coisa nova. Quando eu falo juntares o velho com o novo e moderno, para mim é tipo, como é que eu ia te explicar isto? Estás-te a referir aos teus princípios? Aos meus princípios, à minha forma de estar, Valores. à minha mentalidade, Valores. aos meus valores. Os valores é um bocado traiçoeiro, é um pau de 2 bicos, porque eu vou dizer assim, eu penso como antigamente, mas se me perguntarem, Kawasi, já tiveste relações? Já. Casaste? Não. Então como assim? Então, A tua mentalidade é antiga. Aí nesses valores, se calhar não seja, se calhar seja mais moderna, porque eu nasci num mundo mais moderno. Mas se me perguntares, Kawasi, queres casar? Para ti é uma obrigação? Sim. Mas porquê? Porque para mim, o amor só é consolidado, não é válido, vamos ver, para mim só é considerado quando existe o casamento. E para mim quando existe o casamento é eterno, não há... Porque eu sinto que enquanto eu não casar com aquela pessoa e não for abençoada por Deus, é meio que há sempre... A pessoa pode sempre ir embora e não é uma obrigação dela ficar, nem é uma obrigação dela lutar, porque querendo ou não nós não juntámos tipo mas os laços. No caso do casamento é a mesma coisa? As estatísticas... Sim, mas aí é o que eu estou a dizer, juntando o mundo moderno com o mundo antigo. Porquê? Hoje em dia, se a gente falar em casamento, nós vamos ter várias opiniões, que vocês não acabaram, mas por início deu para perceber a mentalidade sobre. Mas se tu fores perguntar a uma pessoa, por exemplo, se fores perguntar à tua avó ou à tua bisavó o que é que ela acha do casamento, ela vai te dizer que o casamento é essencial para um relacionamento. Porque tu quando casas, tu falar isto há um tempo atrás, tu quando casas, tu estás a dizer àquela pessoa que por mais que o que aconteça nesta vida, na morte, na doença, na pobreza, na riqueza, a única saída que ela tem é contigo. Então, automaticamente tu não tens saídas, todas as portas estão fechadas. Então, se a tua casa tiver, neste caso, a pegar fogo contigo e com a tua mulher, ela não pode pensar, não, eu tenho ali uma porta e vou sair, mas tu ficas. Não, vou ter que dizer assim, não, amor, a casa está a pegar fogo. O que é que nós vamos fazer para sobrevivermos os dois aqui dentro e a nossa casa continuar intacta? Vocês vão ter que arranjar uma estratégia, os dois, para conseguir
resolver e sobreviver à situação. Agora, numa relação moderna, o que é que a pessoa pensa em relação ao casamento? Bem, hoje em dia, na relação moderna, eu casei com a opção do divórcio, eu vou divorciar. Porque é muito mais fácil eu encontrar uma segunda opção do que resolver o que eu tenho em casa. Exato. Então o que é que acontece? Depois vêm as pessoas que eu não julgo, consigo compreender, mas claro, o casamento é só um papel hoje em dia. Hoje em dia foi metida na sociedade que o casamento é só um papel de uma aliança. Eu completamente discordo. Porque tudo bem que eu acho que algumas mulheres não levem a mal, e alguns homens, eu acho que é mais as mulheres, e os homens depende de algumas coisas. Mas já vou citar o quê? As mulheres dizem, quando pensam que casei, o meu homem agora é prisioneiro. Ele agora vai fazer tudo o que eu mando. E se ele não fizer, ele vai, porque nós somos casados. Eu acho que não. E o homem casei. Ela agora é minha escrava, ela vai fazer tudo o que eu mandar. Porquê? Porque na Bíblia está escrito que a mulher tem que ser submissa ao homem. Agora eu pergunto ao homem, o homem que falou isso, leu a Bíblia? Leu o versículo todo? Leste tudo. Eu não sou eu sou ateu. Todos os homens, eu sou ateu, por isso. Que peguem a Bíblia e leiam esse versículo sobre a mulher tem que ser submissa. Porque não fala só sobre a mulher ser submissa. Eu consigo não perder os princípios da mentalidade antiga, assim dizendo, neste caso das minhas bisavós, etc, etc. Consigo ainda perceber a essência que é importante a gente guardar essas relíquias que elas deixaram, mas também acho que é importante abrir o segmento para algumas coisas, para poderes-te adaptar no mundo em que vivemos agora. Por isso eu acho que nesse aspecto eu considero uma mulher moderna. Popcorn, talvez? Ok. Eu considero-me uma pessoa moderna, uma mulher moderna, porque eu sei respeitar os valores das pessoas, principalmente nessa sociedade em que vivemos, certo? Eu tenho, ao mesmo tempo, eu penso de uma maneira, ao mesmo tempo eu tenho uma maneira moderna, não é? Visto de uma maneira moderna, eu respeito a sociedade, mas a minha mente, eu digo que eu tenho uma mente mais reservada. Em termos de, eu tenho essa capacidade de ser moderna, mas eu tenho os meus valores como pessoa, certo? De que eu respeito a pessoa pelo aquilo que a pessoa é e não aquilo que as outras pessoas acham, não é? Porque nós, por exemplo, vamos falar na capacidade da sexualidade, certo? O pessoal antigamente falava que era doença ser... podemos falar isso? Sim. Ser gay ou ser lésbica, ou, por exemplo, antigamente o preto e o branco não se podiam dar, que era contra a lei, não é? Hoje, nessa sociedade moderna, eu acho que as pessoas fazem aquilo que querem, porque é aquilo que está, digamos, no seu... eu acho que é uma coisa, eu não quero dizer aceitável, mas é aquilo que eu vejo. É para a direção em que o futuro está aí, a sociedade está aí para essa direção. Então, tu achas que, neste caso, te consideras uma mulher moderna porque consegues aceitar, neste caso, este estilo moderno agora, de que gay, lésbica, transexual, homossexual, tu achas que tu consideras uma mulher moderna porque consegues aceitar esse tipo as modernices da sociedade. Que na minha cabeça eu acho que estás um bocado, contradiz um pouco, porque assim, não leves a mal o que eu vou dizer, mas eu acho que o facto de tu aceitares algo que é aceitável, porque aqui ninguém tem que aceitar nada, porque é da forma que a pessoa nasce, da forma que a pessoa se identifica. É a mesma coisa que tu chegares aqui e dizeres assim, olha, eu gosto de feijão. Ok, tu gostas de feijão? Mas eu não. Tudo bem. Eu acho que tanto tu como a Sónia fugiram um pouco na Sim, resposta. sim, também acho. A pergunta é mulher Muito moderna. acabámos por entrar. Vocês estão Sim, porque isto é um assunto um bocado delicado. Mas por nós, isso é que eu nós acho vamos entrar nesse campo. Acho que deram boas respostas as duas, só que fugiram. Um bocado. Eu para conseguir chegar ao fim, eu acho que para dar a entender o porquê de me considerar moderna, eu tive que dar uma justificação um bocado grande. Só que eu acho que quando se entra nesse assunto do gay, da lésbica, transexual e essas coisas, eu acho que isso já não tem nada a ver com Sim, eu também acho. Porque não é de agora que isso existe. Isso já existe há muito tempo. Então acho que é um assunto que tem que ser falado e conversado de uma forma que não ponhamos num
é moderno. Não, isto não é moderno, não é desmoderno. Isto é uma coisa que já vem de há muito tempo. Eu só acho que não, é uma coisa que vem de há muito tempo, como tu disse, mas eu só acho que nós agora estamos mais expostos a isso. É isso. Aceitável, diz, eu nem digo aceitável porque... Socialmente aceitável. Fica um pouco do género. Não tem nada para aceitar. És assim, eu vou-te aceitar. Não, fica bem um bocado mal. Eu acho que não tem nada para aceitar. Exato. Ou seja, as coisas são o que são. São. Mas o que eu acho errado, e eu não tenho nada contra nada nem contra ninguém, eu digo sempre, as pessoas devem fazer o que lhes faz feliz. Sim, okay? Desde que não magoes ninguém no processo, faz o que te apetecer. Agora, eu também acho que não deve ser embutido, não deve ser forçado. Exato, mas eu acho que, por exemplo, eu acho que foi só um erro da palavra. Eu acho que em vez de dizermos eu aceito, eu devo dizer eu respeito. Sim, claro. Porque aceitar é como se tu estivesse a aprovar a pessoa de ser o que ela é. E tu não como tens se que eles aprovar precisassem nada. de... Como se ela precisasse que tu aprovasses. Sim, eu sou moderna, por isso eu aceito. Mas não. isso vem um bocadinho da história em si, não é? Porque antigamente tinhas que ficar escondido no armário para depois contar aos teus pais e contar à sociedade. Exato. Eu acho que tem um bocadinho a ver com essa história e que com o tempo se calhar vai melhorar ou ficar mais fácil. Porque se tu paras para pensar, né? Muitas pessoas que eram homossexuais e tudo mais só se identificavam como tal quando tinham coragem de o fazer. Na esperança que fossem aceitos inicialmente pelos pais, familiares e tudo mais. Exato, mas eu acho que daí e a é sociedade que parte... só seguiu o mesmo segmento. Sim, mas eu acho que é daí que parte. Eu acho que, por exemplo, e está certo, não digo que esteja errado, mas a criação foi feita com o homem e com a mulher. A homem e a mulher é para ficarem juntos, pronto. Num geral, é o que nós pensamos e é o que nos foi educado desde que a gente nasce. E quando isso é educado dentro de casa, eu acho que não é só por teres medo da pessoa em si, mas por tu saberes que tu tens regras para seguir e a tua regra de vivência é esta. É a mesma coisa que o teu filho, se tu chegares ao pé dele, tu vais assim, ele sabe que ele tem que estudar para se tornar uma pessoa grande, para ter um trabalho, para ter uma profissão, etc, etc. Mas porquê que ele sabe disso? Porque ele foi educado todos os dias com essa matéria. Eu acho que é exatamente a mesma coisa quando se tratamos de gostos sexuais. Nós fomos educadas do tipo, olha, este menininho aqui é a tua namorada, está bem? Desde pequeninos. Olha, esta aqui é a tua namorada, está bem? E nunca viste um pai pegar num menino e dizer assim, olha filho, este é o teu namorado. Então na cabeça da criança, desde o início, o que ela tem que gostar é aquilo que os pais dizem. Então quando ela começa... necessariamente, porque mais ou menos é a natureza, ou tu não vês nenhum leão a pegar o seu leãozinho a dizer, olha, esse leãozinho é o teu leãozinho. Então, estamos a entrar num assunto muito interessante. Por isso é que eu estou a dizer, nós estamos a fugir muito do assunto. Nós vamos chegar a essas partes. Nós estamos a falar sobre sexualidade, né? Que não devíamos, era só... Deixa-me só meter uma coisa aqui que eu acho que vai resolver isso. Nós temos que começar por definir o que é mulher moderna. Exatamente. Né? E a partir daí vocês podem decidir se vocês se identificam ou não. Eu sinceramente, eu vou ser muito sincera. Eu seria errada se dissesse que eu sei o que é uma mulher moderna. Mas eu não sei o que é... Porque eu não me identifico como uma mulher moderna a 100%. Por isso eu gostaria que uma mulher moderna me dissesse, olha, mulher moderna é isto, quem se considera que como uma mulher moderna, deixe nos comentários. Não, da minha opinião eu partia que eu diria que uma mulher moderna é uma mulher que se enquadra, não é? Com a sociedade e com a maneira como nós vivemos. Por exemplo, se tu aceitas que tu podes fazer os mesmos trabalhos que os homens, se tu aceitas a pressão que a sociedade tem sobre ti, se tu aceitas ter voz e arcar com as consequências dos teus atos e das tuas opiniões, eu diria que é mais por essa linha. Eu acho que, é o que eu digo, eu acho que tudo nesta vida é um pau de dois bicos. Tu quando perguntas, quando tu dizes que para ti uma mulher moderna é uma mulher que aguenta, neste caso, as vozes do mundo. Não, desde que nascemos a gente tem que aguentar as vozes do mundo. Sim, mas... Anyways, então eu acho que todas nós somos mulheres modernas desde lá do fundo. Sim. Mas pronto, respondendo à tua pergunta, então eu acho que eu posso dizer que sim, que sou uma mulher moderna, mas com um índice de mulher antiga. Ok. Foi respondido. Sónia, por acaso... uma resposta
Eu tenho a mesma opinião do que ela, não é? Também não sei qual é a definição da mulher moderna, mas é mesmo do que ela. Em relação à pergunta, quando ele diz que se nós temos os mesmos... como é que se diz? Direitos. Direitos. É assim, eu tenho uma ambiguidade nessa pergunta, não é? Porque é assim, há coisas que eu acho que a mulher consegue fazer, que o homem não consegue, e há coisas que o homem consegue e nós não conseguimos, não é? Por exemplo, quando nós vamos lutar pelos nossos direitos, eu tenho consciência disso, e eu como mulher tenho consciência disso, que eu não tenho força suficiente para fazer determinados trabalhos. Há limitações. Há limitações na Mas modernidade. isso todos nós temos limitações. Sim. Então, por isso eu não sei exemplificar exatamente o que é uma mulher moderna. Eu não sei se é... Mas Nós temos tempo ainda. Não temos tempo na vida para a gente entender o que é uma mulher moderna. Eu acho que tipo, vocês deram boas respostas, né? Mas com o tempo, né? E o crescimento de vocês como mulheres e tudo mais, se calhar hoje não tem uma resposta exata, né? Porque também na sociedade hoje em dia que Tudo é difícil muda. definir qualquer coisa, até definir o que é um homem hoje em dia é complicado. Exato. Tá Eu acho complicado. eu acho que foi Mas respondido, foi respondido. Não, foi. né? Não, dá para prosseguir. No que toca ao feminismo, qual é a tua opinião sobre o feminismo atual, o feminismo que nos assombra hoje Eu vou em dia? deixar responder primeiro. Ai, Jesus. Eu considero-me uma feminista liberal, não é? O que é? Quando eu digo feminista liberal, não é? Eu luto pelos meus direitos de mulher, não é? Como mulher, porque aquilo que eu acho que é certo na nossa sociedade, não é? Os meus valores, mas ao mesmo tempo eu acho que eu tenho uma mente um bocado reservada, não é? Porque eu tenho consciência que eu não consigo fazer muitas coisas que os homens fazem. Nós temos que saber balancear os direitos do homem e os direitos da mulher. E eu como feminista, eu acredito que nós temos os direitos de também receber, não é? Monetariamente Que é o mesmo. Estamos a falar de igualdade De pagamento. sim, pagamento. Ok, Não é? mas se tu fores a ver, não, mas se tu fores a ver, se tu fores trabalhar como, vamos dizer, caixa na Primark, Ok. tu vais receber o mesmo do que eu a fazer o mesmo trabalho, Exatamente. certo? Certo. Então a igualdade de pagamento está aí, não é? Sim, mas O nós pro- não... O problema com o feminismo extremo é que eles acham que a jogadora de futebol tem que ganhar o mesmo que o jogador de futebol. Mas as coisas não são preto ou branco. Existe o cinzento. Porque, por exemplo, se os homens enchem mais estádios, têm uma revenue maior, claro que vão receber mais do que as mulheres. Por exemplo, se o clube da mulher faz 5 milhões por ano, não pode pagar a uma jogadora 5 milhões. Não é? Sim. Tem que pagar de acordo com o que ganham. Não é? Mas então, tu não podes procurar igualdade nisso. É como no mundo da moda. Posso só As dizer uma mulheres- coisa relativamente a esse ponto do futebol. Não, porque eu vou para o outro lado também. Ah, Porque no mundo da moda, Não, mas no futebol as é mulheres diferente. ganham mais do que os homens. Mas eu acho que quando tu falas em relação ao futebol Uhum. e as mulheres falam também, eu acho que é muito importante que eu acho que as mulheres não se estão a referir só ao salário. Então, Eu acho que as mulheres estão-se a referir à visibilidade, à importância que dão ao futebol masculino, porque é que não dão a mesma importância ao futebol masculino. Tem a Ao resposta futebol, ao futebol simples feminino. para Mas isso. sim, eu também. Isto Também é um caso que eu concordo, não é dar chapéu aos homens, mas vamos lá ver. Futebol é um desporto masculino. Sempre foi. Mas é masculino porque o homem suporta o futebol masculino Nem só. e as mulheres suportam o futebol masculino. Porque Mas tu nem vês... só, eu acho que de contrapartida, desde o início, sempre foi um Mas, por desporto exemplo, masculino. Sim, mas isso... Então a partir daí tem muito mais anos de estrada. Mas isso pode mudar, porque se as mulheres Pode, começarem a ir com o aos tempo. estádios, Exato. não é? E começarem a ver futebol feminino, Yeah. a população, para a quantidade de mulheres que existem no mundo, vocês até deveriam estar a ganhar mais do que os homens. Estás a ver? chegar. O Mas era ainda problema, o que eu queria problema chegar. da mulher e das feministas, principalmente, elas reclamam, mas não apoiam. Porque a partir do momento. Se Exatamente, tu queres- era aí onde eu queria chegar. se Quando tu- eu digo se o tu futebol, gostas, né? desculpa-te cortar. Ok. Não, continua. Porque se tu estás a falar porque os jogadores de futebol recebem menos do que os jogadores de futebol, mas tu não vais ao estádio e não apoias, então não podes reclamar. Porque Eu em acho- termos estatísticos, vocês são mais do que nós, de qualquer das Exato, mas o maneiras. problema, aí está.
Eu não sei se acabaste a tua resposta. Só respondendo a vossa pergunta, eu acho que vivemos num mundo patriarcal. Se o pessoal reparar nisso, nós vivemos num mundo patriarcal, não é? Que é o dos homens. Mesmo que nós sejamos liberalistas, feministas e não sei o quê, a última palavra vem sempre do homem. Não necessariamente. Eu não concordo, sabes? Eu não concordo muito com isto. Mas... Para argumentar o que tu estás a dizer, por exemplo, a Taylor Swift, né? Sim, é uma sim. das cantoras que vende mais. E é uma mulher. Mas ela Porque as suas fãs, e a maior parte dos fãs da Taylor Swift são mulheres que pagam para ter acesso à música dela, ao concertos e tudo mais. A partir do momento que tu estás a reclamar sobre alguma desigualdade, é porque quem tem que apoiar aquele desporto ou aquela mulher não está a fazer a sua parte. Mas era ainda que é só tu vês o consumismo. As mulheres consomem mais que os homens. Vocês compram mais roupas que nós, vocês compram mais tudo do que nós. Não, eu não estou a discordar. Olha a Rihanna. A Rihanna é um exemplo que igualdade de pagamento só acontece se não tiver o apoio das mulheres. Não, mas aí está, mas por exemplo, é o que eu estava a tentar explicar em relação às feministas. Eu não tenho nada contra, não é? Mas eu acho que às vezes o feminismo é levado de uma forma ao extremo, muito extremista. E o que é que acontece? Eu acho que muitas das... Vitimista. Eu não acho que é vitimismo, mas eu acho que as mulheres, quando levam o feminismo ao extremo, elas criam uma masculinidade na mulher que não tem que existir. Pois é. Primeiro, em relação ao futebol, é o que eu estava a dizer. Desde o início, futebol é um desporto masculino. Ponto. Porquê? Quem consome futebol são os homens. Hoje em dia, há muitas mulheres que consomem sim, há muitas mulheres que aprenderam a gostar, até eu aprendi a gostar de futebol, mas se me disserem assim, como faz uma mulher para ir ver um jogo? Não. Mas se perguntares ao meu primo, irmãos, namorados, todos eles irão comprar, porque são pessoas que consomem diariamente, não são pessoas que consomem hoje sim, amanhã não, e depois não. Por isso é que eu acho que aí não tem que haver igualdade, tem que haver justiça. Consomos mais, recebes mais. Consomos menos, recebes menos. Eu acho que isso é como qualquer business. Se tu tiveres audiência para isso, tu vais lucrar mais. Lucrando mais, as pessoas que estão no business ganham mais. Um dos maiores exemplos é o UFC. O UFC e o boxing, por exemplo, né? O UFC paga menos os lutadores, não só por também são graders, né? As pessoas estão em cima, mas porque o boxing gera mais income, gera muito mais dinheiro do que o UFC. Mas para ver, não há muita diferença no pagamento das mulheres e dos homens. Tanto em lutas não há muita, porque eu estou a falar de lutadoras com renome. Não, mas são poucas. Há diferenças. São poucas, mas não é uma diferença tão grande como o do futebol, não é? Sim, o futebol é diferente. Mas sabes porquê? Porque hoje em dia, muitas das lutas, neste caso, boxe, kickbox, UFC, é consumido pelo homem. E o homem também gosta de ver duas mulheres, neste caso, entrarem em campo. Mas o homem é que está a apoiar, não são as mulheres. Mas ele é muito patriarcal. Não, porque nós apoiamos o que nós gostamos. Exatamente. O homem, se gostar de futebol, vai... Eu, por exemplo, eu gosto de boxing, eu fico até as 3, 4 da manhã. E nós mulheres, nós não apoiamos tudo o que a gente gosta. Eu fico até as 3, 4 da manhã. Mas é porque vocês gastam o dinheiro das compras. Não é, porque eu acho que, imagina, a mulher é tão versátil que ela, assim, a mulher consegue estar em 10 sítios ao mesmo tempo, como consegue fazer 4 coisas ao mesmo tempo, então como é óbvio, ela consegue gostar de 4 coisas também. O homem não. O homem não. Imagina, eu vou dar um exemplo. O homem é mais binário. Sim, mas pronto, vocês não me deixaram responder à minha pergunta do feminismo. Eu não me considero feminista. Feministas todos somos, porque nós defendemos os direitos das mulheres, não é? Nós não somos extremos, nós somos extremistas. Eu quando digo feminista é quando eu concordo a 100% com tudo o que vai... Exatamente, porque assim, se tu fores a ler o índice de uma mulher feminista, tem lá várias coisas. E tu, para te considerares alguma coisa, tu tens neste caso que identificar pelo menos, por exemplo, se a lista tiver 20, no máximo tens que identificar com 15 ou 17. E se calhar eu quando leio, eu só me identifico tipo com 7 ou 8, porque as outras para mim não faz muito... Então eu acho que não me considero nesse aspecto. Mas há muitas coisas que as feministas falam que eu concordo. Há muitas coisas, mas há outras que não. Eu acho que, no meu ponto de vista, as mulheres sim
tem que ter o seu lado feminino. Exatamente. E eu acho que quando uma mulher se torna feminista a 100%, falo nos dias de hoje, ela acaba por perder metade da sua feminilidade. Já viram uma parte mais masculina. Sim. Eu vou dar o meu ponto de vista. Porquê? Porque tu, quando vais falar com uma feminista, e se tu disseres à feminista que para ti tu achas que é teu dever tu cozinhares para o teu homem todos os dias, é uma guerra. Porque ela vai dizer, não, porquê? Porquê que tens de cozinhar todos os dias? Então, mas ele também não sabe fazer. E aí é que eu acho que eu não me considero feminista, porque assim, ninguém disse que o meu homem não sabe. Mas neste caso, eu acho que a mulher veio para auxiliar o homem, certo? O facto de eu cozinhar para ti todos os dias não quer dizer que eu seja tua empregada, quer dizer que eu estou-te a auxiliar. Eu para cozinhar é para tu estás a fazer outra coisa. Por exemplo, eu agrego neste parâmetro, né? Então o que é que acontece? No entanto, em que tu não estás focado, se calhar, a vir para casa cozinhar, eu tenho tempo, saio mais cedo, que normalmente é sempre assim, eu facilito esta área e tu se calhar ficas mais tempo no trabalho. É um salário mais que entra dentro de casa. Ou se calhar se tivermos filhos, tu tomas contas das crianças enquanto eu cozinho. Um termo de parceria. Só que no feminismo, as mulheres esqueceram-se da parceria entre o homem e a mulher. Querem que um dia cozinhe um, outro dia cozinhe outro. E hoje em dia eles querem um combate. Mas tu achas que essa mentalidade, desculpa, já te deixo terminar, tu achas que essa mentalidade não foi já impingida do passado, no tempo em que a mulher era mãe e ficava em casa com as crianças e cuidava disso tudo, e o homem só trabalhava? Agora que a mulher também trabalha, não achas que digamos um sim, um balanço é isso que eu estava a dizer. Mais indicado? Isso é que eu disse que as mulheres, quando entram no feminismo de cabeça, não estou a dizer que o feminismo é uma coisa errada, estou a falar de um feminismo extremo, elas esquecem-se de parceria. Porque vamos lá ver uma coisa, antigamente existia uma parceria. Por mais que nós mais novas não entendemos isso, mas eu consigo meter um pouquinho na mentalidade antiga e vê-se uma parceria. A mulher fica em casa, não trabalha, não tem gastos, não tem custos, mas faz o trabalho de casa, cuida dos filhos, educa os filhos, faz o que tem para fazer e o homem suporta toda a casa. É ele que vai trabalhar dia e noite para sustentar a casa. É uma parceria. Se calhar, para agora, para o nosso estilo de vida, não justa. Porque, é claro, se eu gostar de ser escritora, não posso escrever porque sou obrigada a ficar em casa. É injusto. Mas, antigamente havia uma parceria. Agora vou-vos fazer uma pergunta muito simples. A mulher quer igualdade. Não me levem mal esta pergunta, é só uma pergunta. A mulher quer igualdade, mas... E dizem que antigamente estava tudo errado. Que as mulheres eram escravas e blá blá blá. Mas vamos ver, antigamente, quantas crianças eram cuidadas pelos pais e acabavam formadas? Quantas crianças a mulher em casa tinha tempo para educar, criar, ensinar, respeitar as regras, levar à escola, todo aquele processo. E se fores a ver, antigamente, a maioria dos homens, a maioria das mulheres, tinham, neste caso, uma carreira. O filho era arquiteto, se a filha não tivesse uma carreira, tinha um casamento bem estruturado. Hoje em dia... Eu percebo onde tu queres ir, mas tu tens que... não podes esquecer, né, que em termos estatísticos, imagina, existe 10 posições para arquiteto, né? Sim. Imagina, na altura, só os homens é que faziam. Sim, mas e agora as mulheres também fazem. Mas eu estou a falar num geral, não estou a falar tipo específico. Okay. Estou a tentar dar uma ideia vaga para tentarmos entender o que ajuda e o que não ajuda agora. Por exemplo, antigamente era errado, sim, porque eu acho que todos nós temos o direito de seguir o que a gente quer fazer da vida. Todos nós temos que decidir o que queremos fazer, não é porque somos mulheres que não temos voz e que não podemos e que não podemos decidir o que a gente quer fazer. Está errado. Mas eu acho que julgar a mentalidade antiga da mulher não ter que ser a dona do lar também está errado. Porque hoje em dia a mulher quer trabalhar tanto, quer conseguir tanto, quer conquistar tanto, que depois nem sequer tem tempo para poder dar uma educação, uma presença, um roteiro certo ao filho. Eu falo isto, por exemplo, se tiver, não são todos os casos, vamos lá ver, mas há pais, o pai trabalha muito, a mulher quer ser independente, não, eu não vou depender só do meu marido, acho certo, então eu também vou trabalhar. O que é que acontece? A criança automaticamente fica um bocadinho responsável dela própria, os trabalhos de casa já faz sozinha, se tiver alguma dificuldade tem que ir procurar ajuda fora, tipo no explicador ou numa professora, etc, etc. E então acabas por perder um pouco aquele vínculo familiar que é feito
pela mãe, se é que me faço entender. Antigamente, as crianças ficavam no máximo até aos 3, 4 anos em casa, com as mães, certo? Depois é que iam às creches. Por isso é que havia, às vezes, aquele respeito, aquela coisa, porque foi aquela criação mesmo, ela via o que se passava. Hoje em dia, a criança fala mais o que aprende lá fora do que em casa. Porquê? Porque não passa muito tempo num seio familiar. Mas porquê? Porque nós hoje em dia queremos ter essas obrigações. Não digo que seja errado, mas eu acho que tem que encontrar aqui um balanço. O que era bom, que a gente tem que tirar e descartar o mal. O que é bom agora e que a gente tem que pegar e tem algumas coisas más e tentar juntar. Não julgar muito o passado nem muito o presente. Por isso é que eu digo que tipo, as feministas, quando são extremistas, acabam por desvalorizar todas as coisas boas que existiam naquela altura. Que é a família. Exatamente. Mas, ok, Sónia, porque senão O quê? A tua opinião. Porque só estamos aqui os dois. Não, eu estava a ouvir aquilo que ela disse. Eu concordo com muitas coisas que ela fala sobre, principalmente quando hoje a mulher moderna, né, quer fazer tudo, quer trabalhar, enquanto o pai também trabalha e às vezes a sociedade tem tendência de a criança se tornar independente, né? Já não há aquele seio familiar de a família, imagina, toda a gente sentada à mesa, o pai, a mãe, não é? E o feminismo às vezes também trouxe um bocado disso do pessoal ser muito independente. E eu acho que, por um lado, como eu disse, eu sou uma feminista liberal, não é? Não tão extremista, né? Que as coisas têm que ser como nós queremos, porque não, eu acho que temos que ter essa visão um pouco de família, um pouco não, muito de família, né? Um pouco não digo é muito. Então, na vossa opinião, né? Se nós vivemos numa sociedade em que as mulheres têm direitos, né? E deveres como homem e tudo mais, qual é o principal objetivo, né? Do feminismo na sociedade de hoje, se hoje em dia a mulher já não é tão restringida como era no passado? Eu vou ser sincera, eu acho que o assim, feminismo hoje rápido, em dia, eu acho que é mais para a discórdia. Porque, vamos lá ver, sendo rápida, nós já temos direitos. Porquê é que nós temos que nos comparar? Vamos lutar pelos nossos direitos. Não lutar pelos nossos direitos nos comparando aos outros. Eu quero o direito de receber bem, eu quero o direito de poder falar, eu quero o direito de poder resolver as minhas coisas, eu quero o direito de ter a palavra. Eu não posso querer ter o direito de ter mais que ele, falar mais que ele, ser mais que ele ou igual a ele, porque nós assim não estamos à procura dos nossos direitos. Nós estamos à procura de uma competição com o homem. Exato. E Sónia? É isso, competição, né? A mulher quer competir uma coisa que eu acho que não tem naturalmente não faz sentido. Eu acredito, na minha opinião, um bocadinho, eu acho que, sabendo um pouco sobre o feminismo, eu acho que o feminismo é mais uma tentativa de destruturação do que o homem, com base a tentar meter. Mas eu acho que porque não concordo um bocado com se nós falamos agora eu vou ficar feminista. Se nós falamos das feministas das redes sociais, né? As feministas são extremistas, elas querem. Posso fazer uma pergunta? Eu agora vou fazer uma pergunta a estas são feministas. extremistas. Eu acho que as extremistas, eu falo pelas extremistas, não estou a julgar todas, mas às vezes eu fico a pensar, será que é uma suposição? Português é bom, é fácil. Será que as feministas tipo radicais não é por algum ataque masculino desnecessário que às vezes o homem faz e acaba mas por... todas as mulheres passaram ou já sofreram disso? Mas por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tive uma conversa há tempos com um amigo meu, que ele é muito meu amigo, nós somos mesmo amigos, consideramos mesmo irmãos, mas nós temos grandes debates e grandes discussões, mas discussões a sério, porque ele é um bocado machista. E quando eu digo machista, ao ponto dele dizer a mulher é o elo mais fraco. Agora depende da perspectiva. Porque essa cara... Não, sabe porquê? Porque depende do que é que nós estamos a falar. Não, mas não. Isso é fácil justificar, porque se tu fores ver, né, o exército, a maior parte é homem por algum motivo. Exato. Depende. Estás a falar da força física. Exato. Sim, então, por isso é que estou a dizer, depende do contexto. Não, exemplo, não é depende do contexto. No que toca à nutrição da criança ou à educação da criança, tu tens mais professoras do que professores. Não, mas é assim, mas aí está, não depende do contexto. Porque o homem quando se vira para uma mulher e diz
a mulher é o elo mais fraco, ele não está a pensar em contexto, ele está a falar no geral. Mas- ele está a meter a Mas ele mulher. está errado. Mas muitos homens pensam assim, vais dizer que Mas é o mentira. problema muitas das Depende. vezes... Eu acho que é por muitos homens virem com essa postura de a mulher é o elo mais fraco, a mulher não pode, a mulher não sei o quê, a mulher não. Daí vem aquele fogo do dragão de não, nós podemos. E como nós podemos vem de uma forma muito agressiva. Daí eu acho que vem o feminismo exagerado, extremo. Mas isso é como tudo, tem um machismo, né? Mas só Extremamente, que acho que a sociedade exagerado. não está pronta para isso. Tem um machismo exagerado e tem um machismo que é necessário um homem ser machista a um certo ponto. Eu acho que não é necessário. necessário. Eu acho que machismo não é necessário. Não é questão de machismo de não, mulher é inferior a nós. Sabe porquê? Porque se tu paras para pensar, todo o feminismo, ou o feminismo tem bases muito parecidas ao machismo, mas a sociedade vê o machismo como algo errado completamente, mas não põe o feminismo como algo errado. Why? Não, o feminismo extremo é visto como errado. O problema aqui, do meu ponto de vista, né, é que os dois lados estão a competir por coisas que cada caso é um caso. Exatamente. Ok? Ou, por exemplo, tu estavas a falar do teu amigo de ser machista. Muitas das vezes tu podes parecer machista. Desculpa, não és machista. Sim, mas Este pode ser. comentário, mas não és Machista. machista. Pronto. Mas isso é normal. Olha, mas se nós mas- temos no ponto de vista, Por exemplo, o machismo mas já é existe há normal. muito tempo. Sim. Desculpa estar-te a cortar, Sim, mas sim. eu disse ao meu amigo isso, mas porquê que tu achas que a mulher é o elo mais fraco? Claro que é o elo mais fraco. Se nós formos à rua e for uma mulher sozinha e um homem sozinho, tu achas que o ladrão vai roubar primeiro quem? A mulher. A mulher ou o homem? A mulher. Ok, Ok. isso é um ponto de vista. É um ponto de vista, mas agora eu digo-te Porque assim, Exato, mas é por isso é que eu acho que o elo mais fraco não é a palavra certa. Porque não é... Depende do contexto. Não Mas- é, depende do contexto. Então assim, vamos dizer uma coisa. Então eu posso dizer que o homem é o elo mais fraco também. Olha, Não do existe. contexto. Não existe porque eu mais acho- fraco. É isso que eu estou a querer dizer, Olha, que não se existe for o na casa elo de mais casa- fraco. Exato, era se aí for que eu queria chegar. no físico, Não a existe mulher é o- mais. não É o elo mais fraco. Não é No o elo físico. mais- Não Assim, eu acho que isso não existe o elo mais fraco. Porque, por mulheres mais exemplo, fortes que homens. por exemplo, eu vou dar um exemplo. Sim. Estás a falar em termo físico, A certo? Sim. Clarissa Shield. Tudo o que é físico é o suporte. Claro. Agora eu te pergunto, tu dizes que a mulher é o elo mais fraco em relação ao homem, porque a mulher não tem uma força física igual ao do homem. Isso é uma coisa. Posso Sim, falar? sim, sim. Posso acabar? Uhum. Agora eu vou-te dizer assim, dar à luz é uma força física. Exato. Pergunta a um homem se ele consegue dar à luz. Tu não Essa sabes porque pergunta não é. não tem fundamento. Mas nunca Não, tentava. pera. Eu já sabia que vocês iam dizer isto, agora vou Eu sei onde tu queres ir, pera. mas não tem fundamento. Não, vou Deixa reformular. ela continuar. Há uns tempos, acho que já vem há algum tempo, que vem uns testes em que põem no homem para testar. Deixa-me acabar. Eu sei o que é As que Para contrações. testar as contrações, não só as contrações. Não Contrações. só Contrações. as contrações, A mas dor também do parto. as dores. Não só as dores do Menstruais. parto, mas Do as período. dores menstruais. Porque para além da dor do parto, nós temos dores menstruais todos os meses. E vamos ver, há níveis de dores. Há dores que a mulher não anda, que era o meu caso. Eu ficava de cama. Agora eu digo, não sabes, sabemos. Porque se tu fizeres um teste, tu não aguentas. Não, o homem moderno pode não estar preparado para isso, mas tu tens que esquecer que isso vem da história. Não, isso já vem do é passado, vocês já estão preparadas Mas para é isso. aí Nós onde eu não. quero chegar. Quando falamos de a mulher é o elo mais fraco, e neste caso, há pouco Corno referiu ao esforço físico, para mim não é válido. Tu se calhar tens mais agilidade, se calhar aguentas mais, Isso é tolerância à dor. Pois. Isso é tolerância à A dor. tua também não é uma não- tolerância A mulher tem Não, mais mas tolerância à dor do que o Ela homem. está-se a referir, Não, às vezes- quando ela fala em físico, ela está-se a referir Trabalhos, em força artes, física. sim. Tu estás A a referir obra. em Está tolerância à bem, dor. está bem. Agora eu pergunto. Não estou a falar só de dor, porque um parto é parto, mas o pós-parto.
A barriga não pesa? O exercício tens que fazer. Quantas vezes. Não, a sério, vamos pela lógica. Quantas vezes tu vês uma mulher grávida a agarrar não sei quantos litros, não sei quantos de coisas ao mesmo tempo e ir para casa? O homem pode aguentar. Isso porque ela também não tem o suporte. Mas aguenta ou não aguenta? Mas aguenta ou não aguenta? E são 9 meses. Agora pergunto se o homem teria a mesma capacidade. Se fosse necessário se nós tivéssemos na nossa biologia, nós pudéssemos engravidar, a evolução do o homem seria diferente. capaz de fazer. Exatamente, mas não é. Isso do elo, mas porque nós não engravidamos. Aí eu não quero chegar, por isso para mim não existe um elo mais fraco. Eu acredito que isso depende de situação para situação e do que é que nós estamos a falar, né? Se nós estivermos a falar de modo geral, não tem. Mas agora nós estivermos a falar de algo certo, sobre um assunto certo, uma situação certa, vai ter momentos em que o homem é o elo mais fraco, e eu posso te falar N coisas que as mulheres fazem sem dúvida, ou a maioria das mulheres fazem sem dúvida melhor do que o homem, como sem dúvida também tem muitas situações que o homem é indiscutivelmente um elo mais forte no que eu acho que vocês não entenderam. Então, agora vamos dar um bocadinho de tempo de antena também ao Conor. Então, e em termos de desafios no dia-a-dia, para ti que és mulher, quais são aqueles desafios que tu enfrentas todos os dias e que achas que já está na altura já é coisa velha, já está na altura da sociedade? Desde que eu já vivo aqui em England há alguns anos, não é? E o que eu reparo muito é quando tu andas sozinha, principalmente quando és mulher, tu vês assim um desrespeito, principalmente das pessoas, a maneira que os homens falam contigo. Eu, por exemplo, quando vou a certos lugares, se eu for sozinha, eu sinto que as pessoas não me respeitam. Se eu for acompanhado por um homem, as pessoas já têm um outro olhar para mim, como pessoa, como mulher. E eu não sei se é Inglaterra, não é? Se é a nossa sociedade em que vivemos, eu sinto muito isso. Se eu também for falar determinadas coisas, eu vejo que as pessoas não têm tendência de ouvir a mulher. Não só a mim, mas as mulheres à nossa volta. Quando a mulher está com o homem, tu sentes, eu não sei, sentes um respeito que não vem só com a mulher, vem mais com o homem. Como eu disse, eu na minha opinião, eu sinto que estamos a viver numa sociedade, vivemos numa sociedade patriarcal. Porque o homem tem aquela coisa do respeito entre eles, né? Mesmo que tu não faças nada, mesmo que tu não demonstres força física, qualquer coisa, desde que tenha uma figura masculina ao pé de ti, eles já respeitam, né? Se a mulher for sozinha, a mulher quase não tem voz, porque eles acham que, como, né, algumas pessoas acham que nós somos o elo mais fraco na sociedade, e às vezes não é aquilo que nós somos, não é? Às vezes nós não somos isso. Mas o facto de a nossa sociedade achar que a mulher é talvez o elo mais fraco em determinadas coisas, eu sinto essa... Dá mais voz, não é? Mais voz ao homem do que a mulher. Tu achas que na sociedade de hoje em dia a mulher tem que ter um homem ao lado para ser respeitada? Eu não acho isso. Mas é a sociedade em que vivemos. É aquilo, eu por exemplo, quando vou tratar, eu já disse, quando vou tratar de determinados assuntos, eu quando estou sozinha, a maneira que o pessoal fala comigo não é a mesma maneira que quando eu tenho um homem ao lado. Né? Porque mesmo que eu queira dizer, olha, sou uma pessoa inteligente, eu sei falar, eu não sei o quê, tu sentes isso. Mas tu sentes isso, por exemplo, se quem estiver-te a atender for um homem, ou mesmo que for uma mulher, tu sentes o mesmo tipo de... Os dois. Vai depender muito da pessoa, né? A pessoa que vai me atender, não é? Porque... Então isso será que não tem a ver com se és mulher ou não, mas quem está do outro lado? Se calhar a pessoa do outro lado é que é uma pessoa à toa mesmo. Não, existe muitas pessoas à toa. Mas eu acho que isso é uma coisa que está incutida na sociedade inglesa. Eu reparo muito nisso. Eu já disse, eu vivo aqui há muitos anos. E então eu vejo quando a família, né, está junta, o homem tem tendência sempre de se pôr à frente. Isso é uma coisa que se chama segurança. Traz segurança mesmo nós mulheres. Nós mulheres precisamos de segurança, não é? Para fazer alguma coisa. Quando vês um casal onde o pai está à frente, a mulher está atrás, os filhos ao lado, à frente, independentemente, né?
que é que vai acontecer? Quando tu olhas aquela cena, tu dizes, epá, segurança, mesmo que venha outro homem assim do embate, vai ver o respeito, olá, tudo bem? Agora, se a mulher estiver sozinha, tu já vês uma certa maneira da pessoa, eu não sei explicar, uma visão, uma abordagem totalmente diferente, não há respeito. Tu passas por essas pessoas, as pessoas têm tendência às vezes de olhar-te de cima a baixo, ou aquela coisa de não respeitar, ou mesmo quando tu falas com essas pessoas, o facto de seres mulher, tu sentes assim um certo desdém, não é? Eu estou a falar opinião própria, não é? Desde que eu vim viver para a Inglaterra, não é? Porque eu acho que em Portugal nós temos uma outra maneira de ver as coisas e as coisas são totalmente diferentes, e se tu reparares sempre, tem sempre um pai, uma mãe, um casal, e o homem está sempre à frente. O homem praticamente é que vai falar de determinadas coisas. E a mulher sempre fica no background. Na tua opinião, né, como outra mulher, ouviu o que ela está a dizer, tu sentes isso vivendo aqui em Inglaterra? Eu acho que eu senti isso aqui, Portugal, em qualquer sítio onde tu vais. Claro que há países que tu ainda sentes mais ainda. Mas, por exemplo, para quem está a vos ouvir aqui, só para fazer um contraste, né? Quem está a vos ouvir nesse episódio, vos vê como alguém com opinião, tipo mulheres fortes, o porquê que vocês deixam, ou é algo que vocês não conseguem... Eu não assim como ela. Eu não partilho da mesma opinião. Ou tu achas que tu, mesmo sendo uma mulher independente e forte, não consegues te posicionar dessa forma? É sim, mas eu também tenho um acanho aqui, um contra comigo, né? Porque para além de eu ser mulher, eu tenho uma deficiência física, né? Eu tenho uma visão diferente de vossa, não é? Da maneira que as pessoas me tratam do que uma mulher, de uma maneira que as pessoas vão tratar ela, certo? Porque ela é vista como uma mulher, digamos, normal. Eu já sou vista como uma mulher com uma deficiência física. Desde a altura que tu tens uma deficiência física, as pessoas inconscientemente já te tratam de outra maneira. Estás a ver? Eu, para além de ser mulher, eu estou a falar... Sim. Então, se calhar, eu acho que o assunto não é por seres mulher. É mais por teres uma deficiência física. Não é só isso. Porque eu acho que hoje em dia, já não tanto, mas ainda tem um bocado de preconceito. Eu acho que sejas mulher, ou sejas homem, sejas criança, se tu tiveres alguma condição física fora do normal, para o nosso ponto de vista, as pessoas vão sempre olhar de uma forma diferente. Sejas homem ou sejas mulher. Eu não estou a falar só na maneira de olhar, maneira de tratar. Vou dar um exemplo. Sim, mas noutra vez saí, não é? E estava lá e uma moça veio ter comigo a dizer que tinham abordado de uma maneira diferente, certo? E ela estava lá sozinha, eram só mulheres, não é? Quem abordou foi um homem. O que acontece? Tu sentes logo que se ela tivesse um homem ao lado, ao pé dela, ela não seria tratada dessa mesma maneira, não é? Não seria abordada da maneira que ela foi abordada. Tu sabes disso. Eu não estou a falar só em termos... Sim, mas eu acho que, em relação à tua pessoa, eu acho que são duas contrapartidas. Tu és mulher, então por seres mulher, óbvio que há algumas situações vais te sentir de uma forma mais fragilizada por seres mulher e sabes que não podes, algumas coisas, mas por teres uma habilitação física diferente da minha, vais sentir outro tipo de diferença que eu nunca vou poder comentar, porque eu nunca senti. Tu vais sentir um olhar, se eu e tu formos à rua, tu vais sentir um olhar que eu não vou conseguir explicar qual é, porque eu não tenho esse tipo de olhares. Mas se tu me perguntares, a pergunta direta que tu me fizeste, eu vou conseguir responder, mas a minha resposta nunca vai ser igual à dela. Exato. Porque nós temos condições físicas totalmente diferentes. Por exemplo, tirando a minha condição física, não tem nada a ver, na minha opinião, a minha maior dificuldade é não conseguir ser feminina a tempo inteiro. E quando eu digo ser feminina a tempo inteiro, eu acho que muitas raparigas vão se identificar comigo agora. Normalmente, não há ninguém, principalmente homens, que me digam que eu sou simpática, que gostem de mim à primeira, ou que me vejam a sorrir. Acho que tu fez uma prova dessas. Normalmente, eu estou sempre de cara fechada, não sorrio para ninguém, estou sempre chateada, mas não estou. Eu estou normal. Então, se calhar estou... Mas isso não será uma proteção tua? Não é uma proteção minha. Eu acho que... se calhar eu estou no melhor dia da minha vida. Só que, perante a sociedade masculina, se eu for muito feminina, ou eu quero atenção, ou sou oferecida, ou sou uma presa fácil. Concordo.
se eu tiver uma postura mais masculina, menos interativa e muito mais fechada, a interação do homem comigo vai ser nula. Claro. Vai passar por mim, se calhar nem vai me falar, se calhar até pode ter a intenção de, mas a minha expressão facial e o meu comportamento físico vai falar por si e vai falar com que ele não venha. Por isso assim, no meu dia-a-dia, o meu único problema é não conseguir ser o tão feminina que eu gostava de ser. Qual é o impacto que a pressão da sociedade tem em vocês, por exemplo? Eu vou ser muito sincera, hoje em dia... Quando toca a saúde mental. Eu não vou ser hipócrita. Eu acho que o impacto social já mexeu muito comigo. Muito, principalmente as redes sociais. Okay. Porque é uma competição constante. Falo isto em amizades, relacionamentos, no geral. E eu acho que hoje em dia tu estás muito preocupado com a imagem que vais passar lá fora. E às vezes tu és tão diferente daquilo que tu passas, mas tu tentas à força toda passares aquilo que tu realmente és, mas tu não consegues porque a pessoa já tem um estereótipo feito na cabeça dela em relação à tua pessoa. Exato. Então eu já me vi N de vezes chorar babirranho, sozinha no meu quarto, tipo, a dizer, fogo, ninguém gosta de mim. Por causa das redes sociais? Não, é mais pelo comentário das pessoas à minha volta. Okay. Eu posso dizer que eu cheguei aqui há pouco tempo em Manchester, mas eu já ouvi muita gente cá e fulano não gosta de ti, fulano não gosta de ti, porque estás sempre com a cara trancada, porque estás sempre... Mas as pessoas não sabem o quanto me custa ser assim, mas eu tenho que ser. Porque se eu não for, eu vou ser taxada por oferecida, ou taxada por outra coisa. Se eu sou trancada, é porque eu sou trancada. Então eu acabo por decidir assim, porra, tipo... Okay. Mas não, eu acho que devemos ser meio termos, não é? Não muito... Mas tu achas, no teu ponto de vista, achas que isso impacta também a tua... Que as redes sociais ou... Não, as pressões e expectativas impostas na mulher. Epá, é assim... Como por exemplo, como a Kazi disse, né, que ela tem que andar de cara trancada mesmo quando não gostaria de fazer... Não, eu tenho uma maneira diferente de ver as coisas. Eu digo sempre, eu sou como sou, não é? Aquilo que eu mostro nas redes sociais é aquilo que eu sou. Eu não crio, sou, ao mesmo, eu digo sempre, eu tenho duas facetas, que é uma faceta mais séria e uma faceta mais extrovertida, não é? Que eu às vezes posto mesmo nas redes sociais, que gosto de falar de temas que eu acho que são importantes, eu também gosto de brincar e não sei o quê. Eu não vou muito o que é que eu tenho que mostrar às pessoas, não é? Eu mostro aquilo que eu sou como pessoa. Porque se eu for mostrar, fingir, houve uma fase da minha vida que eu disse, eu não quero ser mais a popcorn, eu não quero ser mais a pipoca. Eu quero que as pessoas me vejam de uma outra maneira, não é? O que é que aconteceu? Eu fui-me abaixo, fechei-me, tornei-me uma pessoa, digamos, muito reservada, tranquei-me em mim mesma, porque fiquei a pensar, eu sou uma pessoa como sou, né? Pessoa extrovertida, gosto de brincar, gosto de falar com as pessoas e sempre que eu falava sempre que eu era eu mesma, sentia que as pessoas apanhavam um bocado a pata. Então disse, não, eu vou me tornar uma pessoa fechada, então vou tornar aquilo que a sociedade quer, né? De ser séria, de não fazer as coisas que eu quero, não digo não fazer, mas tornar uma pessoa que as pessoas que eu não fosse assim tão aberta, não é? Mas eu fui vendo com o tempo, eu lembro-me que eu vi uma fotografia minha, até acho que foi fotografias de Portugal, não é? Quando eu estava em Portugal eu disse, epá, eu tenho saudades de mim mesma, onde é que está a popcorn? Então tu achas que tem muitas pessoas que deixam de ser aquilo que são? Sim. Devido à pressão? Eu não digo só a pressão. Espera. Eu não acho que não é só a pressão de social. Social quando dizes pessoas, certo? Sim. É também coisas da vida, não é? Porque são coisas que acontecem na vida e tu tens tendência de fechar, certo? Porque às vezes ficas a pensar, eu era uma pessoa assim e aconteceu determinadas cenas. Eu posso dizer que também tem a ver com maturidade, não é? Que nós não somos pessoas que éramos há 10 anos atrás. Todos nós mudamos como pessoas. E eu disse que eu senti isso. Quando eu vi aquela fotografia, eu disse não, eu tenho que ser eu mesma, como pessoa. Estás a ver?
E hoje eu tenho a minha personalidade, mais claro, né? que modificou, né? Maturidade, as coisas que te acontecem, a tua visão sobre as coisas. E eu digo que nós estamos sempre a aprender, né? Com a vida, com constante mudança. Assim, eu quero deixar claro que eu não deixo de ser quem eu sou. Eu sou quem eu sou 100%. Eu acho que quando eu digo que eu apresento uma postura, o facto de eu apresentar uma postura não quer dizer que eu não estou a ser quem eu sou. Simplesmente é a mesma coisa que eu digo. Um patrão no trabalho nunca vai ser a mesma coisa em casa. Então tu nunca consegues ser a mesma pessoa em todo o sítio. Sim. Então pronto, eu quando digo que o meu maior desafio é não conseguir ser tão feminina quanto eu quero ser, não quer dizer que eu não seja feminina, porque eu sou feminina o tempo inteiro. Mas há momentos que eu tenho que me resguardar mais para não passar por certas situações que eu sei que mais tarde eu não vou querer lidar. Mas o facto de eu o fazer não quer dizer que eu deixe de ser eu própria. Simplesmente o que eu faço é resguardar esse meu lado para não ter que lidar com consequências lá à frente. Por isso é que eu digo que, por exemplo, tu estás-me a dizer que há uns tempos mudaste de forma de ser. Eu não mudei, eu disse que eu fechei-me. Sim, mas tu disseste que te fechaste, deixaste de ser quem tu eras, olhaste para a tua foto e disseste eu quero voltar a ser o que eu era. Não, eu não disse que eu queria voltar, eu disse que tive saudades de mim mesma. Sim, exato, então se tiveste saudades... Mas acabaste de voltar a ser o que era. Sim, exatamente, então se tinhas saudades de ti mesma é porque já não és tu mesma. Portanto, eu não digo que eu tenho saudades de mim mesma, porque eu continuo a ser eu própria. Mas a pergunta retórica foi, qual é o meu maior desafio? O meu maior desafio é esse. É não conseguir ser feminina a tempo inteiro. Mas isso não quer dizer que eu não seja, porque eu sou. Simplesmente há em determinadas ocasiões que eu tenho que reduzir esse feminismo para se calhar, vamos lá ver, se calhar hoje eu estou a 100, eu estou aberta, eu falo, eu sorrio, eu estou tranquila, mas se calhar lá fora eu vou ter que reduzir a 50, mas eu não deixo de ser feminina, mas tenho que reduzir. Porque eu sei o que eu tenho lá fora à espera. É isso que era isso que eu queria mas uma pergunta, tu não achas que, por exemplo, a nossa sociedade quer que a mulher seja forte o tempo todo, não é? Porque como tu mesmo disseste, e eu concordo plenamente contigo, porque eu acho que vejo um espelho em ti, não é? De que quando tu... eu também tenho essa tendência, não é? Para algumas pessoas, eu sou uma pessoa, digo, mais séria, não é? Que há pessoas que me conhecem e dizem... Tu resguardas-te um bocadinho. Sim, eu resguardo-me, não é? Mas eu também, como eu disse, tem a ver com as experiências que tu passas, não é? Com a maturidade, com o tempo, as coisas que vão acontecendo. Sim, mas eu acho que isso não se trata de um desafio do dia-a-dia, acho que isso já é... É um desafio pessoal. É algo bem grande. sim. Vendo esses prós e contras todos das mulheres, né? De uma forma muito rápida, como é que vocês veem as mulheres nos próximos 10 a 20 anos? Empoderadas, cada vez mais. Todas têm OnlyFans. Não, uma resposta, um ping-pong, uma resposta rápida. Como é que tu vês daqui a 20, 30 anos, como é que será a mulher? Daqui a 10 ou 20 anos nós vamos ver se eu acho que independentes, cada vez mais independentes. A dos homens, e todas serão solteiras. Epá. Não, isso não é assim. Nem todo homem é solteiro. Qual é a tua opinião? Epá, não, estou a brincar. Eu acho tipo... Não, eu estou a brincar, agora dá a tua resposta. Dá a tua resposta. Uma coisa 10, 20 anos. Empoderadas, né? Já somos empoderadas, né? Mas cada vez vamos conquistar mais o nosso espaço, eu acho isso. De tanto poder vocês desequilibram Eu vou ser sincera, se continuarmos como estamos, tem caminho para o bom, mas tem caminho para o muito mal. Para o muito mal. Claro, também concordo nisso. É a minha resposta. Eu acho que é como eu estou sempre a dizer, é um pau de dois bicos. Claro. Tem caminho para muito bom. Eu acho que tipo, isso é um daqueles temas que nós podíamos ficar aqui horas e horas a falar e infelizmente não temos tempo para isso. Então nós temos um jogo rápido, mas tem que ser perguntas rápidas para finalizarmos o episódio. Okay. São só 4 perguntas. 4 perguntas. Okay. E nós sabemos que isso vai lançar debate. Para ser um pouco machista, né? As mulheres não conseguem dar uma resposta rápida. Né? Então, primeiro encontro, quem deve pagar? O homem. O homem, ok. Depende do convite. De quem convida? Exatamente. Ok. Qual é a tua opinião? eu acho... Depende do convite. Homem. É homem. Mesmo que seja uma convidada?
Não, eu sou velha escola, primeiro- tem que ser o homem. Primeiro. O primeiro, ninguém disse Nos- os seguintes. depois- Não, Não, Podes eu concordo. partilhar. Não, é assim, se for o homem a convidar, concordo que seja. Não. Imagina, eu não acho que seja uma obrigação, mas imagina, se for eu a convidar Mas e acho ele que- quiser pagar, está tudo bem. Mas isso é uma, Mas eu já vou isso é tipo, uma resposta errada, porque dificilmente a mulher convida o homem. Não, mas Não, eu acho que Mas eu não é não convido o homem. É assim. Eu sou sincera, eu não o jogo- convido o homem, eu Não. acho que o homem tem que convidar. Eu O também. homem, yeah. Mas eu conheço minhas convidadas. Mas, Ok. mas eu acho que. O jogo é uma resposta rápida. Ah, Sim, ok. sim, sim. Ok, rápida. Eu acho que, pronto, primeiro encontro, o homem tem que pagar, isso é certo. Ok. E eu acho que todos os encontros o homem tem que pagar. A não ser que Todos. estejas num relacionamento e então qualquer um paga porque o Concordo, dinheiro acaba por ser dos concordo. dois. Concordo. Sim, sim, Pronto, isso já ok. estás ponto a para mim- falar E há um ponto para ti, Então, um ponto então, para ti. o Estás a homem falar tem do que pagar sempre. relacionamento. O homem tem que pagar Sempre, sempre. Sim, concordo. Encontros- Até o relacionamento o homem tem que pagar sempre. Encontros é com a Adi. Sim. Bora. Não. Dating apps. Ah, é solteiro. Yeah. Ah, então menina, já sabem. Ok, ok. Era assim. Dating apps vieram ajudar ou prejudicar? Ambos. Ajudam bastante e prejudicam bastante. Epá, eu vou ser sincera, eu não sei muito desses dates porque eu sou uma pessoa que prefiro falar pessoalmente do que ir para os Eu também apps. não, mas eu acho Porque que eu há acho pessoas precisam. que porque o app veio trazer muito como é que se diz? As pessoas esconderem, estás a muitas ver? opções. Eu acho que esta pergunta que tu fizeste é um bocado. Não tem como não comentar, porque tu tens que explicar. Yeah. Tipo, é rápida, eu vou ser rápida. Por exemplo, no meu ponto de vista, é bom e mau, porquê? Porque eu acho que existem muitas pessoas que precisam de uma app, porque são pessoas extremamente envergonhadas e que não têm a capacidade de chegar ao pé de uma pessoa e falar diretamente. Então acho que é available tipo, para essas pessoas. Mas isso também Mas- veio para se esconder e Não, inventar mas histórias. assim, eu não estou-me a focar na maldade, mas só a pensar no bom. Pronto, sim. essa é uma resposta Então, correta. ajuda. E ajuda nesse aspecto, mas prejudica bastante. Aí está, quando vêm pessoas com más intenções e usam a app, que pessoas mesmo estão à procura de alguém para ficar e não têm a capacidade de fazer isso diariamente e elas usam isso para usar outras pessoas. Então, tem sim. Então é o utilizador, não a app. Depende da Exatamente. pessoa. O problema é o A utilizador. mesma opinião? Sim. Ok. A mesma opinião que eu disse que. Sim. Aham. Ok. Social media na relação amorosa tem impacto ou não tem? Tem. Não, muito. Positivo ou negativo? Negativo. Não digo que seja positivo nem negativo. Não, é Depende negativo. da pessoa, É depende negativo. do casal. Sempre. Eu acho que depende É muito do assim, casal. é negativo. Depende do tipo de relação Eu ou acho em modo geral? que é assim, nisto eu não vou dizer que é um pau de dois bicos. E isto é uma pergunta que tem que ser conversada. Oh Renato, desculpa-me lá. É assim, as redes sociais prejudicam muitas relações. Porquê? Porque na rede social a mulher, se tiver um problema no relacionamento, vai na rede social e depois fica a ver outros relacionamentos e mete no relacionamento dela a expectativa de ter o mesmo relacionamento que vê nas redes Mas sociais. isso é a pessoa, isso Isso é não uma questão de ser pessoa. realista. Não, mas é. Se tu fores realista, Eu tu compreendo. sabes. Nós não estivemos a falar de relações amorosas, estivemos a falar sobre As redes sociais. dinheiro. Eu sendo pobre, eu vou ver outra pessoa que está aí no Dubai de férias também. Que vais querer. Mas é por aí, eu acho que as redes sociais hoje em dia é pejorativa. Ok. Porque vamos ver, hoje em dia as pessoas passam praticamente a vida nas redes sociais. Eu não. Sim, mas Eu estamos a mais falar ou no menos. geral. Não é No isso. geral. Eu acho que eu também tenho vida, Posso- Sim, vida mas, fora, mas imagina, hoje em dia, por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje em dia, se tu olhas para uma rapariga, elas são todas iguais. É porquê? Da rede social. É a dita tendência. Não, mas é porque tu estás a olhar para as raparigas das redes sociais. Exato, mas é a dita tendência. A tendência Posso vem da dar onde? meu Vamos ver em passar para a relação, Sónia quick. em relação assim, a isso? Eu acho que isso depende muito de pessoa para pessoa, não é? Da relação que tu constróis com o teu parceiro. Tu, imagina, se tiveres uma relação de segurança, de parceria, tu vais olhar para a rede social de muitos casais que ali no social media vais dizer, ok, O passado do parceiro deve ou não contar para o relacionamento novo? De ambas as partes. Depende. mulher e homem. Depende, mas acho que não. Num geral, assim, grande, não. Não. Mas há casos que é importante. é assim, quando tu dizes passado em termos de quê? De relacionamento? Sim. Ou se a pessoa é, epá, sim,
Passado o que tive. Vamos foi. dizer- Mas eu também digo uma Quantas coisa pessoas que as pessoas. Uhum. Não, isso de quantas pessoas relacionou. Body- Está a abrir outros Espera, campos. deixa-me. Body count. Não, deixa-me explicar. Há pessoal que vive a vida ao extremo, né? Até encontrar uma pessoa certa, porque nós às vezes temos. Nós não, eu não tenho nada a ver com isso. Mas o pessoal tem a tendência, né? Sempre de viver a vida até encontrar a pessoa que diz: não, eu quero sentar esta pessoa que eu quero construir uma vida. Então conta ou não conta o passado? Conta. Ok. Conta. Para ti não. Porque Não, o agora, tigre para não mim, muda não as direto iscas, não é? não conta, mas há em determinadas situações conta um bocadinho, mas assim direto não, porque é o teu passado. Estás à Ok. procura de um futuro. Pessoal, deixem as vossas opiniões. Tá, e foi interessante. Vai, infelizmente não deu estamos para sem mais, tempo, eu não deu queria para ter mais. dado Não, não, vamos voltar, Também vamos queria voltar. falar mais, mas Acho que vamos ter a É assim, é que eles oportunidade. fazem perguntas que dá para tipo responder N coisas. ser amplas, Então, perguntas amplas. Epá, a gente tentou fazer o máximo que conseguimos. Acho que foi um episódio interessante. Vocês Muito. deram umas respostas muito. Epá, é assim, Pertinentes. se quiserem mais perguntas podem fazer lá que eu vos respondo. Exato. Nas minhas Qualquer redes coisa, sociais, sigam. Eu vou lá. Qual é a tua rede A social? minha rede social é Kawazi não, já não é, é @Kawazi com CAWAZZE. É isso. É isso. E o teu? Pessoal, a minha rede social é Disability is not an excuse. Tá, hoje. A minha rede social, vocês já sabem. Eu não tenho. Vai. Não, eu tenho, mas eu nem Isto sei. é um homem para casar, não, Não, tem eu problemas nem- nas relações por causa das Não, redes não, sociais. eu tenho, mas eu não me lembro. Eu só tenho há 6 Pronto, ele meses. não tem. Eu só É tenho há bom, 6 é bom, meses. é bom, isso é bom, é bom. Afinal, para ser homem para casar, só Não, 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 Exatamente, Rapaz, exatamente. Olha, isso não tem nada a ver. Há pessoal que não tem rede social. Isto não tem nada a ver. Eu não tinha até janeiro. Para concluir, esse foi o nosso episódio. Falar um bocadinho, eu tentar perceber um bocadinho a mente feminina, que não é fácil, pessoal. Acho Nem que eu depois. com esse episódio ainda Não é fiquei mesmo? mais baralhado. Até eu. Então, Eu ajudei, eu tentei ajudar. então pronto. Epá, Eu não olha, vou dormir hoje. Não foi muito. é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que gostem quando assistirem. Está na altura de trazer os homens também para. Próximo episódio a gente pretende trazer 2 homens para ouvirmos a opinião deles e possivelmente trazer as 2 meninas com 2 homens ou uma de cada menina. Oi, Vai E ser vemos interessante. o que é que vai acontecer. Pessoal, esse foi o não sei quanto episódio Muito da obrigada. marca. Obrigada. Guardem-se Obrigada bem. por terem chamado, adorei a entrevista. Thank you very much. Muito obrigado. guys. Obrigada.